Boa tarde. Cresce o número de casos de dengue em São Luís. A Prefeitura tem até julho para apresentar melhorias no transporte público da capital. Milhares de fiéis prestam homenagens a São José. E mais, cantor e compositor Heriberto Nunes se apresenta hoje em São Luís. Lá na Madre Deus, tava tão cheio que o bicho pegou. O Repórter Maranhão está começando agora. De acordo com o estudo realizado pelo Ministério da Saúde, houve uma diminuição de cerca de 80% dos casos de dengue no país. O estado do Maranhão acompanha a redução pelo terceiro ano, mas a capital São Luís teve resultado negativo em comparação com 2013. O número de casos de dengue no país nos 2 primeiros meses deste ano diminuíram em 80%. As ocorrências graves da doença diminuíram em 84% e o número de mortes caiu 95%. Esta foi a revelação dada pelo Ministério da Saúde sobre o mapa da doença. No Maranhão, os dados do levantamento mostram que 24 cidades maranhenses estão em situação de risco. Os casos mais preocupantes estão nos municípios de Amarante do Maranhão, Bom Jesus das Selvas, Itinga do Maranhão, João Lisboa e São Domingos do Maranhão. A capital São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e mais outras 19 cidades estão em situação de alerta. O município de Raposa, Balsas, Coroatá, Barreirinhas, Araioses, Arari e Vitória do Mearim estão em situação considerada satisfatória. 20 municípios a mais participaram do LIRA, levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti, espécie de mapa da doença. A pesquisa feita em 53 municípios do estado apontou 329 casos, sendo 14 graves e nenhuma morte. Vários municípios apresentaram um índice alto, né? Porque essa metodologia é uma metodologia que mostra mais efetivamente a realidade da infestação. Isso é bom porque serve de orientação, mas dentro de uma realidade, né, para os gestores atuarem. São Luís apresentou elevação no número de casos em relação a 2013. Desde novembro do ano passado, o município conta com quase 3 milhões de reais por meio de recursos federais para a qualificação e adequação das ações de prevenção e combate à dengue. Os índices preocupam, mas o município estuda estratégias junto à população para evitar a proliferação do mosquito. Mas nós vamos trabalhar, e já estamos trabalhando, desde o primeiro momento, com o planejamento anual que nós temos das ações, e também com alguns diagnósticos que nós vamos fazer durante o ano, determinado pelo Ministério da Saúde. Nós vamos eleger áreas prioritárias para intensificar nossas ações e tentar conseguir controlar a dengue nesse primeiro semestre. Com certeza, controlando a dengue nesse primeiro semestre, nós vamos ter o nosso objetivo, que é exatamente reduzir pelo menos a 25% ou mais o número de casos de dengue em São Luís. Representantes do Ministério da Cultura e do Governo do Estado estão reunidos em São Luís com empresários, contadores e agentes culturais locais para debater estratégias de incentivo à cultura. A repórter Charlene Lima tem mais informações. Boa tarde, Charlene. Boa tarde, Edmilson. Nós vamos falar agora com Olga Simão, a secretária de Estado da Cultura. Secretária, explica um pouco para a gente sobre essa parceria entre o Ministério da Cultura e o Governo do Estado do Maranhão. A parceria do Governo do Estado com o Ministério da Cultura ela é uma parceria ampla, mas especificamente nessa ação agora, nós estamos sediando a reunião da CNIC, que aprova os projetos da Lei Rouanet, e paralela a isso, várias ações de esclarecimento, de reuniões com os segmentos culturais e empresarial. Nós tivemos ontem uma reunião com os empresários, com os produtores culturais, uma reunião ampla, onde foi tratado segmentadamente as ações de cada área. Foi uma reunião muito proveitosa. E hoje, esta reunião com os empresários e contadores para esclarecer sobre a Lei Rouanet, sobre o Vale Cultura e outras parcerias que possam ser trabalhadas junto com o Ministério da Cultura. Secretária, como funciona o Vale Cultura? Quem tem acesso, quem tem direito a esse benefício?
O Vale Cultura, ele funciona como um benefício que o empresariado dá a seus funcionários. São para funcionários que ganham até 5 salários mínimos, o funcionário entra com um percentual muito pequeno e o empresariado é um vale para poder adquirir produtos culturais. Tanto ir a um teatro, a um cinema, como adquirir um livro, produções culturais. Então é extremamente importante para fomentar a produção cultural e é muito importante que todo o empresariado maranhense conheça e tenha esses esclarecimentos sobre essa nova modalidade de incentivo e de fomento à cultura. E a Lei Rouanet, a implantação dela aqui, vários artistas já procuraram esse benefício, como é que funciona? A Lei Rouanet ela já tem 22 anos de existência e o Maranhão tem vários projetos aprovados e captados pela Lei Rouanet. Ontem a equipe do Ministério e os comissários visitaram alguns projetos já realizados, exitosos, e visitaram um que está em andamento, que é a recuperação da Catedral e do Palácio Episcopal. Então a Lei Rouanet já vem ao longo desses anos fomentando e patrocinando muitas iniciativas culturais no Maranhão, mas ainda é um número muito pequeno e a gente espera que a partir desse momento, dessa interação maior dos produtores culturais, dos empresários, dos contadores, com a equipe do Ministério e com os comissários, que a gente consiga ampliar essa participação do Maranhão nesse bolo federal dos recursos da Lei Rouanet. Obrigada, secretária. Edmilson, é com você. Obrigado, Charlene. A Prefeitura de São Luís tem até o final de julho para apresentar as melhorias previstas desde 2011 no transporte público da capital. O sucateamento do sistema do transporte público em São Luís é uma realidade que há anos tem sido negligenciada por parte do poder público municipal. Um relatório elaborado pela própria Prefeitura, sob determinação do Ministério Público, constatou vários problemas. A frota de ônibus velhos é apenas o sintoma mais evidente dessa situação. Além disso, os salários dos profissionais são os mais baixos, se comparados com outras capitais do Nordeste. Por fim, problemas decorrentes da infraestrutura prejudicam o serviço. Diante dos vários problemas no transporte público, o déficit nas contas já chega a 43% e o aumento da tarifa do ônibus, que hoje custa R$ 2,10, passaria para R$ 3,00, mas mesmo assim não resolveria todos os problemas. O aumento da tarifa seria um dos componentes para essa recuperação, mas há outros bem graves, que é o caso do excesso de gratuidades que são do STEM, o uso indevido dos cartões por pessoas que não são as beneficiadas pela gratuidade e o crescente número de carros piratas que estão invadindo vários bairros de São Luís. Isso tudo tira a receita do sistema, não melhora em nada o serviço, complica o trânsito com mais engarrafamentos e, por si só, é um ato ilegal que deve ser combatido pela Prefeitura. A necessidade de reformulação do transporte público se faz presente no Termo de Ajustamento de Conduta, TAC, firmado em 2011 e já prorrogado por diversas vezes. Entre as ações está a abertura da licitação para a concessão do serviço, que hoje funciona sob regime de contratação. Caso as ações do termo não sejam executadas, a Promotoria do Consumidor vai entrar com uma ação contra a Prefeitura de São Luís. Não havendo cumprimento do acordo, nós iremos partir para a Justiça, porque aí todas as oportunidades já foram dadas para que houvesse a licitação do sistema e a modificação do transporte coletivo aqui em São Luís. E veja no próximo bloco, milhares de fiéis celebram São José. E ainda nesta edição, pilotos se preparam para a Copa Maranhense de Kart. É daqui a pouco. Agora são 12h38. Prepare-se para conhecer as diversas faces de uma mesma história. Os 50 anos do golpe de 64. A partir desta semana, no Caminhos da Reportagem. Declaro vaga a presidência da República. Uma série de 3 programas especiais sobre o regime militar. Jango não resistiu porque não havia condições de resistência. E no primeiro programa, as lembranças de quem sofreu com a repressão e lutou pela democracia.
Você vai conhecer como foi o movimento de resistência no campo e na cidade. Memórias da Ditadura. Caminhos da Reportagem, nesta quinta, 10 da noite. A primeira história que eu vou contar para vocês é a história de pescador. Você quer peixe? Então pesque aqui, nas minhas águas. 4 histórias diferentes do folclore brasileiro num único filme. Pequenas Histórias. O Padre Ananias veio te convidar para ser o novo coroinha da igreja. O que você acha, meu filho? Mal sabia ele que no dia seguinte iam começar suas desventuras. Com Marieta Severo, Patrícia Pilar e Paulo José. Eu tenho uma outra história para contar para vocês. Não posso esperar nem mais um dia. Eu vou lhe pagar hoje, dona Ana. Cine Nacional, nesta sexta, 10 da noite. Hoje é o último dia de inscrições para o processo seletivo da primeira escola de educação integral da rede pública estadual. 280 vagas estão sendo oferecidas para alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio. Podem participar da seleção estudantes de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo. Para mais informações e para realizar a inscrição, acesse o site da Secretaria de Educação do Estado. O dia de São José foi festejado por milhares de pessoas. As atenções se voltaram para o céu, na esperança de chuva para abastecer os reservatórios d'água e garantir a retomada da produção agropecuária. Fé e ciência se misturam nessas horas. Todo ano a tradição se repete. É dia de festa, agradecimento. Os fiéis vêm de longe por causa do santo padroeiro dos trabalhadores, um dos mais reverenciados da Igreja Católica. Esta é a terceira vez consecutiva que seu José, ex-lavrador, sai de Caxias, interior do Maranhão, para estar presente no aniversário de São José, em Ribamar. A confiança no santo é grande. É positivo, perfeitamente, pois é. Ajuda mesmo. Ajuda mesmo, o santo ajuda a gente com certeza, pois é. Com esta devota não é diferente. Na verdade, uma coincidência. Ela nasceu também no dia 19 de março, aniversário do santo. Muitas coisas me aconteceram aqui, né? Perdas, né? Mas tive muitos ganhos. Revivi novamente. Estou aqui hoje para agradecer. Na crença do sertanejo, o dia de São José prenuncia como será o inverno no semiárido nordestino. Se chover, é sinal de que o ano será muito bom para a agricultura. É o que acredita também este outro senhor, nascido no Ceará. Desde criança que ele ouve falar das histórias de bênçãos. Eu comecei já a surgir quando eu tinha mais ou menos 10 para 15 anos, mais ou menos, que o pessoal sempre, aquelas novenas, sempre acompanhando, e até hoje ainda continua sempre, em tempo de escassez, eles estão fazendo sempre a sua reza, pedindo a São José para que chova, tá tendo fartura no seu, cada um, o alimento de cada um daqueles que estão por lá aí. É uma devoção popular carinhosa, a fé que mostra que Deus é providente e ouve o apelo dos pobres, das pessoas simples que precisam da água para a agricultura e para a vida. E claro, beneficiando, a agricultura beneficia todas as cidades. E a relação do nosso povo é de devoção. José, pai adotivo de Jesus, esposo da Virgem Maria, e ensina o nosso povo a buscar Deus acima de tudo, a trazer Deus para dentro da sua família. Celebrando José hoje, no dia 19, nós queremos reforçar esse ensinamento, que São José nos ensine a sermos mais de Deus, nos ensine a seguirmos o caminho do Filho dele, que é Jesus. Depois de uma estiagem severa, a expectativa de chuva pode até ter a ajuda das orações, mas também tem explicação da ciência para este período do ano. Vamos falar ao vivo com o repórter Nicolau Leitão. Boa tarde, Nicolau. Boa tarde, Edmilson. Nós estamos com a meteorologista Andréa Cerqueira. Andréa, do ponto de vista científico, os agricultores que necessitam da chuva para ter uma boa colheita, eles podem ficar otimistas? Nós estamos nessa região do setor centro-norte do estado, nós estamos já no metade do período chuvoso, tá? E o que a gente vem observando desde o início dessa estação são chuvas abaixo da média, chuvas irregulares, né? Mal distribuídas, tanto no tempo quanto no espaço. E apesar de nós termos o mês de abril como sendo o mais chuvoso,
tá? Principalmente aqui para a área de São Luís e adjacências, a gente tem essa previsão de que as chuvas continuem com essa irregularidade assim, na distribuição, tá? Com ocorrência de veranicos, que são dias consecutivos sem chuva, dentro da estação chuvosa. Então, a questão dos eventos de chuvas vão acontecer, mas de forma irregular e diferente de um período normal da estação. Agora, o estado do Maranhão ele é muito extenso, né? Muito extenso. Existe variação do nível de chuvas entre cada região do estado? Sim, o sul do estado, o centro-sul do estado, o período chuvoso deles começa já a partir de outubro. Então, desde outubro já vem acontecendo essas chuvas nessa região sul. O período deles está sendo as chuvas estão sendo bem distribuídas. Agora, o problema da distribuição das chuvas, da irregularidade, se concentra mais aqui no setor centro-norte do estado, tá? Então, nós temos a perspectiva que essas chuvas elas não atinjam os valores esperados para cada mês, como vem acontecendo mesmo desde dezembro, no período transitório que foi da estação seca para a chuvosa. Então, desde dezembro, a gente não tem registrado chuvas regulares e as médias não estão sendo atingidas. Agora, esse período chuvoso ele deve se estender até que mês? Bem, para essa região aqui do norte do estado, maio é o período que se encerra a estação chuvosa, sendo que o mês de junho e julho são os meses transitórios entre a estação chuvosa para a seca que começa em agosto. Então, junho e julho a gente ainda tem ainda a ocorrência de chuvas, porém com menos intensidade e com menor frequência do que do período chuvoso. Então, efetivamente, maio a gente encerra, climatologicamente falando, o período chuvoso aqui da região. Agora, se as chuvas elas são necessárias para os agricultores, especialmente, elas também inspiram alguns cuidados. A gente tem notícia de 3 mortes no interior do estado devido a incidências de raios. Existe alguma característica das nuvens para que aumente essa incidência dos raios? Dentro do período chuvoso, na verdade, a ocorrência de incidência de raios ela pode acontecer em qualquer época do ano. Mas o período chuvoso, que se confina basicamente no primeiro semestre do ano, as nuvens são mais carregadas. Tá? Então, a nuvem do tipo cumulonimbus, que é a nuvem de onde acontecem os raios, né, são mais comuns de acontecerem agora nessa época. E as pessoas, a população, elas devem tomar bastante cuidado quando acontecer algum tipo de tempestade, tá? Elas devem se manter dentro de casa, né, se no caso ela estiver em casa, evitar atender o telefone, tá? Desligar os aparelhos, tá, para evitar as perdas. Se você não puder estar em casa e estiver na rua, evite ficar fora dos seus carros, tá? Não se esconda embaixo de árvores. E se você estiver em uma área descampada, tá? No máximo que você pode fazer é colocar no chão ou procurar uma área de declive, como um vale ou qualquer depressão, para poder evitar a ocorrência de você ser atingido, né? Na verdade, a gente diz que ser atingido por um raio é uma situação de 1 em 1 milhão, mas é bom tomar alguns cuidados na hora da tempestade. Obrigado, Andréia. Vamos ver então como é que fica a previsão do tempo para todo o estado. São Luís predomina nebulosidade variável e possibilidade da formação de áreas isoladas com chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Caxias predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Balsas predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 22 e máxima de 31 graus. E veja no próximo bloco, o programa Quartas de Paz lembra golpe militar de 1964. E mais, cantor e compositor Heriberto Nunes se apresenta hoje em São Luís. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 48 minutos.
Em 2011, eu criei o Favela Orgânica dentro da minha casa por R$140, com 6 mães de família da própria comunidade. Vamos comer um risoto de casca de abóbora? O objetivo do projeto é mostrar para as pessoas que elas têm que saber aproveitar bem melhor os alimentos, que eles comecem a valorizar o que eles têm. Não é ter uma casca que é lixo, pelo contrário, para mim é o mais nobre do alimento. Eu acho que orgânico é para todos e Favela Orgânica trabalha com o círculo do alimento, ensinando as pessoas fazendo compostagem caseira. Eu tenho a minha própria hortinha dentro da minha casa, como também estou fazendo sem horta dentro da comunidade para aí começar um incentivo que geral comece a plantar. Eu sou Regina Tchelle e não desperdiço nenhum alimento. Você conhece os juizados especiais federais? Eles foram criados para facilitar a sua vida. Se você tem alguma causa de até 60 salários mínimos para resolver com a União, ou com alguma autarquia, fundação ou empresa pública, como o INSS, a Caixa Econômica Federal, os Correios, procure a Justiça Federal mais perto de você e informe-se. Você vai ver como o Juizado Especial Federal é a maneira mais simples, rápida e econômica de garantir o seu direito. Um evento em alusão ao golpe militar de 1964 reabriu o programa Quartas de Paz, que também contou com a primeira edição do Prêmio Geni Murat de Direitos Humanos. A Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Luís reabriu o programa Quartas de Paz. O evento, com 6 anos de atividades, realiza reuniões sempre na terceira quarta-feira de cada mês e pretende ser um espaço de formação e estudo aberto à sociedade. É um espaço que a Comissão Justiça e Paz abre para discussão, para estudo, para debate, para formação. E aí também para denúncia, de violação aos direitos humanos. O acompanhamento do início dos trabalhos da edição de 2014 foi feito no auditório do curso de História da Universidade Estadual do Maranhão. Refazendo a história e fazendo memória, março de 1964, 50 anos depois. Foi o tema da palestra da irmã Sueli Belato, vice-presidente da Comissão de Anistia e assessora do Ministério da Justiça. É importante empoderar a sociedade que ficou impedida de conhecer a história do Brasil durante mais de 40 anos, sem ter ideia da dimensão e da participação, inclusive, de outras potências no golpe militar. É fundamental que ela tenha conhecimento para que ela fortaleça as instituições e aperfeiçoe a democracia para que nunca mais aconteça. Ao final, uma homenagem especial foi prestada ao bispo emérito de Viana, Dom Xavier Giles de Mopô, com a entrega do Prêmio de Direitos Humanos Geni Murat, recém-instituído pela Comissão Justiça e Paz. O sacerdote católico de origem francesa atuou em São Luís como vigário paroquial, foi assistente eclesiástico da Juventude Operária Católica do Maranhão. Em 1971, sofreu prisão pelo regime militar acusado de comunismo. Hoje, aos 79 anos, ele agradece a lembrança pelo reconhecimento. Eu me lembrei de muita gente que deram a vida deles pela fraternidade, pela paz e pela liberdade. Foi uma noite assim emocionante. Refizemos a história, a memória, e nos lembramos de muita gente. E foi uma honra e muita alegria. Será realizada hoje a premiação dos melhores pilotos do kart maranhense em 2013. Os atletas já estão se preparando para a próxima temporada que começa neste sábado. Pilotos treinam pesado e se preparam para a 14ª edição do Campeonato Maranhense de Kart, que será realizado com 7 corridas no ano, uma por mês, e conta hoje com uma média de 55 pilotos. O Campeonato Maranhense de Kart, que esse ano começa dia 22, promete vir com várias novidades, como a diminuição de uma etapa e a reestruturação das categorias. A gente está preparando bastante novidade para esse ano, uma delas é a inclusão de uma nova categoria. A gente vai ter 6 categorias, pilotos que podem participar a partir de 8 anos,
tem pilotos de 8 a 12 anos, é uma das categorias já, a categoria cadete. A gente tem 3 categorias de motores 2 tempos, que são motores um pouquinho mais rápidos, chegam a uma velocidade de 130 km no final da reta. São as categorias sprint, que são para pilotos a partir de 12 anos até 29 anos. A categoria graduados, para pilotos que já têm uma determinada experiência com kart, querem competir num nível maior. E para piloto sênior, que é para quem tem idades acima de 30 anos e já não tem um índice técnico tão elevado. As corridas são realizadas em 2 baterias por categoria a cada etapa, e a soma das 2 baterias determina o campeão. Estamos bastante preparados, equipamento novo, bastante treino, estamos bem satisfeitos, cheio de expectativa. Apesar da dedicação das equipes, aqui no Maranhão apenas 2 pilotos competem com o patrocínio da Lei de Incentivo ao Esporte. Ano passado eu tive, né, o grupo que me apoiou, mas esse ano ainda não tive nenhum patrocínio, ainda não. Podem participar do campeonato pilotos a partir de 8 anos de idade, após prévia aprovação de índice técnico pelo clube. Eu estou na categoria cadete, eu acho ela muito bom para ganhar experiência, para continuar com outras categorias. Revelação do cenário musical maranhense, Heriberto Nunes mostra seu talento em show esta noite em São Luís. O repórter Rodrigo Ricardo conversou com o artista para saber mais sobre o trabalho. Para cantar é preciso coragem e magia. A Heriberto Nunes, filho de Oxóssi, não falta nenhuma destas qualidades. Autor de suas próprias canções, Heriberto, que trabalha ainda como ator e professor, vem investindo recursos próprios para realizar seus shows pela cidade. Estamos aqui com Andréa Frazão e Heriberto Nunes. Heriberto vai dar hoje um show aqui no centro de São Luís. Ele vai contar pra gente um pouquinho do seu início de carreira. Heriberto, como é que você começou na música? Assim, minha vivência com a música vem do terreiro, né? Essa então, uma tia minha que ela era mãe de santo, e antes dos trabalhos que tinha na casa dela, tocava muito disco de samba e samba de terreiro. E criança aprende tudo muito rápido. E eu cantava, eu lembro até que uma professora uma vez me deu uma bronca porque eu estava cantando isso no meio do povo. E na época o preconceito muito forte e tal, ainda é, mas na época ainda era mais ainda. Mas a vivência vem, a musicalidade vem dali. Não sei se é só afeição, você é só atração. Não sei o que acontece comigo. Só sei que minha inspiração, até respiração, ficam ofegantes quando estou contigo. Heriberto, você já gravou 2 CDs, Caçador de Sambas e agora Fossa Nova. Por que esse título? Na verdade, o Fossa Nova ele é meio pessoal, mas também é uma influência. Assim. Minha avó era costureira. Minha avó, ela cantava dentro de casa, ela gostava muito de ouvir rádio, ela tinha muita fita. E ela ouvia muito aquelas cantoras do gênero meio fossa, né? Aquela coisa, sofrimento, no Bela Lafayette, Dolores Duran, ela gostava muito de ouvir isso. E de certa forma foi uma influência musical para mim. No primeiro disco, no Caçador de Samba, eu mostro mais essa vertente afro, de terreiro. Já nesse disco, ele é mais voltado mesmo, porque eu adoro essas músicas de sofrimento, de corta-pulso, acho muito massa. E vamos combinar paixão, que tudo ficará em absoluto sigilo. Te prometo muita emoção, vem me dar, teu amor chega assim, decidido. Como vai ser o show? Estamos aqui com o André, você vai receber convidados, como é que vai ser a estrutura do show? Assim, a ideia do show é uma ideia de um show pequeno, é um show de voz e guitarra. E a primeira vez que eu faço um show assim, minha música é muito percussiva. Primeira vez que eu faço uma coisa bem reduzida. E na verdade a ideia do show era ser um grande encontro de amigos meus da música. Sabe, que eu acho que aqui é tudo tão separadinho, ninguém chama ninguém, e a ideia justamente é agregar todo mundo. E não tem somente gente do samba, tem gente do rock, a Andréa que brilhou loucamente no carnaval, tem cantor que é mais ligado ao gênero lírico, então tá meio mesclado mesmo. O show Unplugged de Heriberto Nunes acontece nesta quinta, às 18 horas, no Pier 59, na Rua do Trapiche, no Centro Histórico de São Luís.
tivemos um problema técnico nesta matéria, mas você pode rever no nosso site tvbrasil.abc.com.br/Repórter Maranhão, na nossa edição de hoje. E também você pode rever outras edições nesse site. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Vou largar esse samba porque eu pedi o Noel, o garçom não ligou. E a menina do lado com riso no lado, dizendo: colega, o Natal não chegou. Bota logo uma bermuda e vem me buscar. Esse samba eu já vou largar. Bota logo uma bermuda e vem me buscar. Esse samba eu já vou largar. Bota logo uma bermuda e vem me buscar. Esse samba eu já vou largar. Bota logo uma bermuda e vem me buscar. Esse samba eu já vou largar. Eu queria fumar, não tinha cigarro. Cerveja tão quente que evaporou. Fui num carnaval lá na Madre Deus. Tava tão cheio que o bicho pegou. Bota logo uma bermuda e vem me buscar. Esse samba eu já vou largar.